Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Primeira sexta-feira do mês, fazemos memória do Sagrado Coração de Jesus dentro da Quaresma. E vamos entrar na nossa oitava prédica. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Marilane, Ítalo, Angelita, Diva, Célia. Bom dia, Tatiane, Andréia, Renata, Lu, Malu. Deus abençoe, Marilane. Thelma, Deise, Silvia, bom dia. Bom dia, Elô. Bom dia, Simone. Aqui a Natália, Luísa, Cleide, Lúcia, Traude, Mércia, Jurema, bom dia. Tina, bom dia. Ontem eu tive a ocasião de estar na paróquia Nossa Senhora Aparecida. O padre Eduardo também está fazendo, mas ele está fazendo uma vez por semana na quinta-feira. E como ele está meio doente ontem, estava meio doente ontem, então eu fui fazer a primeira quinta-feira apresentando São Paulo da Cruz e a oração paulo-cruciana. Então eu saúdo o pessoal da paróquia Nossa Senhora Aparecida que está acompanhando aqui no Instagram a meditação matinal. Agradeço o Eric, que foi quem me recebeu, em nome do Padre. Deus abençoe, Eric. Então vamos dar início. Também lembrando a todos que hoje, às 8 horas da noite, aqui na Igreja Matriz, nós rezaremos a coroa das 5 chagas de Jesus. Uma prática quaresmal, uma prática que se reza nas sextas-feiras do ano todo e que você vai aprender essa prática espiritual própria da espiritualidade passionista. Façamos juntos. Eu deixei inclusive a oração, essa oração que eu faço pela manhã, de preparação para a meditação. Alguém perguntou, então eu deixei no post anterior. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com a vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro. Eu sou nada e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes. Perdoai-me, Deus meu, os meus pecados. Quisera morrer de dor. Ó quem me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, minha mãe, assisti-me nessa meditação. Amém. Começo a prédica desta sexta-feira com uma frase de São Paulo da Cruz que se encontra em uma de suas cartas a um dirigido. Abre aspas. São Paulo diz o seguinte: consola-me por seres daquelas afortunadas almas que vão pela estrada do Calvário, seguindo o nosso Redentor. Fecha aspas. São Paulo da Cruz ele tinha muito claro que a espiritualidade passionista, que tem a paixão de Cristo como o centro, motor, em torno da qual transita a vida espiritual, que essa é uma vocação. Nem todas as pessoas são chamadas a ter uma espiritualidade em torno da paixão de Cristo. Há pessoas que têm uma espiritualidade mais mariana,
uma espiritualidade mais parecida com aquela de Santa Teresa d'Ávila, então uma espiritualidade carmelitana, uma espiritualidade mais monástica, como a regra de São Bento expõe, então uma espiritualidade beneditina. Enfim, são muitas as espiritualidades na igreja. A espiritualidade de São Paulo da Cruz parece ser a espiritualidade própria para aquelas almas que encontraram na cruz de Cristo o seu verdadeiro significado, a expressão máxima do amor de Deus para conosco. E, portanto, uma pessoa que deseja viver debaixo da misericórdia, debaixo da redenção, debaixo da cruz, tendo a cruz, tendo a paixão de Cristo como motor da sua vida espiritual, é essa alma privilegiada, essa alma afortunada que vai pela estrada do Calvário, seguindo o Redentor. Ora, essa via pela estrada do Calvário, como nós vimos, ela começa com a negação da própria vontade. Portanto, o autoconhecimento, o conhecimento de si, da sua própria miséria, dos seus próprios pecados, das suas próprias fragilidades. E uma vez que eu me conheço, eu vejo que existem coisas que precisam serem purificadas na minha vida. E a principal coisa que precisa ser purificada, que precisa ser transformada, é que eu pare de fazer a minha vontade e comece a fazer a vontade de Deus. E essa é a primeira grande mortificação de quem deseja estar na estrada da cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Mateus 16, 25. Então, o primeiro passo, a negação da própria vontade para fazer a vontade de Deus. O segundo passo, tomar a cruz, carregar a cruz. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Então, primeiro passo, tome sua cruz e me siga. Segundo passo, Lucas capítulo 9, versículo 23. Isso vale para todo cristão, não é só para quem tem a espiritualidade de São Paulo da Cruz. Mas em São Paulo da Cruz, esse mandato que é universal, que pertence, que é de todo o cristão, ele toma um caráter de devoção à paixão de Cristo, ele se transforma em uma espiritualidade, ou seja, num modo de relacionamento com Deus. Eu passo a me relacionar com Deus a partir do mistério da paixão, a partir da meditação da paixão de Cristo. Porque eu sei que debaixo da sombra da cruz, copiosa é a redenção, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Inclusive uma pessoa me comunicou, me disse aqui que o chamado da pessoa a sabedoria da cruz, a espiritualidade da cruz, se deu através da leitura sobre a paixão de Cristo escrita por Santo Afonso Maria de Ligório. E agora a pessoa se sentiu então muito atraída pelo mistério da paixão e ela então começou a fazer conosco a quaresma com São Paulo da Cruz. E aí ela disse para mim: padre, aí eu entendi que aquela leitura do livro de Santo Afonso Maria de Ligório era uma preparação para que eu encontrasse a espiritualidade passiocêntrica, que tem a paixão de Cristo como centro. Então, o primeiro passo vai por uma via, digamos assim, purgativa, no sentido de purificação. Eu faço aqui na Terra uma experiência de purgatório, ou seja, eu passo a usar os sofrimentos, as dores que a vida me traz e a aceitação que eu tenho de negar a minha própria vontade e fazer a vontade de Deus como uma purificação da alma, como uma purificação dos sentidos, visando a alcançar, a caminhar na presença de Deus, alcançar a Deus e caminhar na presença de Deus. Ou melhor dizendo, deixar-me alcançar por Deus e trilhar o caminho que Ele tem para mim. Repito, esse é o primeiro passo. Diante da cruz, eu recebo amor, eu recebo perdão, não faço a minha vontade, mas a vontade de Jesus crucificado. E a primeira vontade de Jesus crucificado é que eu tome a minha cruz. Então, tomando a minha cruz do dia a dia, eu sigo Jesus. Então, eu respondo esse amor de Deus que quer que eu faça a vontade dele, ou seja, o melhor para a minha vida, que quer que eu seja feliz. Então, abandono a minha vontade, que vai me levar para a infelicidade, que vai me levar para a decepção, para a frustração, tomo a minha cruz e caminho com Jesus. Eu passo a entender a cruz
Eu passo a aceitar a cruz como minha cruz, né? E passo a parar de reclamar da cruz, das dores e dos sofrimentos, e passo a compreender, né, que a cruz é libertadora. Não desprezo as aflições, as tribulações que a vida me traz. Ao contrário, utilizo das tribulações, das aflições que a vida me traz para que essas aflições e tribulações santifiquem, purifiquem a minha vida. Então, a purificação passiva e ativa dos sentidos. A dor tem sua parte na purificação. Aquilo que o Papa São João Paulo II escreveu em uma, se não me engano, é uma encíclica, não, uma carta apostólica chamada Salvifici Doloris. Se você nunca leu, convido você a ler essa carta apostólica de São João Paulo II sobre o sentido salvífico da dor. Que a dor, por ela mesma, ela é uma aberração, ela não faz sentido. E se você quiser a dor pela dor, você está flertando, você está namorando com a doença, com o patológico, com alguma coisa psiquiátrica. Então, mas no momento em que você aceita enfrentar a cruz, carregar a cruz, a dor passa a ser parte dessa purificação. A dor ofertada com o sacrifício e a dor de Cristo na cruz do Calvário, essa dor, dessa doença, desse problema, desse desemprego, passa a ser enfrentada. Essa dor passa a ser enfrentada e passa a tomar um caráter salvífico. Eu não chuto, eu não brigo com a dor, eu não me revolto com a dor, com a cruz, mas eu acolho a dor, eu acolho a cruz, carrego a cruz, enfrento o que tem que ser enfrentado, enfrento o que tem que ser enfrentado, o que precisa ser enfrentado, e a dor passa a ter um caráter salvífico. Tomar a cruz é a outra moeda dessa purificação. Então, a moeda tem dois lados, né? Um lado é fazer a vontade de Deus, e o outro lado é carregar a própria cruz do dia a dia como uma união a Jesus crucificado, como união a Jesus crucificado. Mas tem mais, ainda tem um terceiro nível de configuração a Jesus crucificado. É que o resultado desse carregar a cruz, desse aceitar a cruz e enfrentar o que precisa ser enfrentado, é que além de carregar a minha cruz, eu não apenas aceito carregar a cruz, eu não apenas enfrento o carregar a cruz, mas eu passo a partir daí, tão abençoado que eu sou, tão em paz eu fico, tão bem comigo, com Deus eu estou, que eu passo a procurar os crucificados. Então não somente carrego a minha cruz, mas como decido a ajudar, como bom samaritano, como Simão Cirineu, a carregar a cruz dos crucificados. Então, confortado, amparado pela meditação da paixão, pela memória passiones, por essa vida de comunhão com Jesus crucificado, decisão automática, certa, é ajudar os outros a carregarem também a sua cruz. Então o cristão ele vai além, não é? Ele carrega a cruz de Cristo, ele une-se à cruz de Cristo, carrega a própria cruz e além disso tem forças, graças para ajudar outros a carregarem a própria cruz. Gostaria de apresentar alguns fatos da vida de São Paulo da Cruz que ilustram bem esse processo de união a Jesus crucificado. Visto que hoje é uma sexta-feira e vale a pena. Paulo da Cruz então deixou Castellazzo, lembra? A última vez que nós nos encontramos eles estavam saindo de Castellazzo, Paulo da Cruz e o seu irmão, revestidos do hábito de penitente, e eles vão viver no Monte Argentaro. Pediram licença e foram viver na Ermida da Visitação. Então havia no alto do Monte Argentaro, de frente para o mar, no meio da floresta, a coisa mais linda do mundo. Se depois você tiver curiosidade, pesquise, e você vai ver que até hoje é de uma exuberância, de uma beleza a região do Argentaro, que a gente entende porque que Nossa Senhora chamou Paulo da Cruz para ali viver em oração. E ali, segundo o autor
do texto do Caçador de Almas, da vida de São Paulo da Cruz. Aliás, ontem uma pessoa veio se confessar e trouxe a biografia de São Paulo da Cruz, que foi relançada por uma editora. Então, aquela primeira bibliografia com aquela linguagem rebuscada, antiga, difícil de ler, foi relançada. Essa daqui é a edição das Paulinas. Muitas pessoas disseram que está muito difícil de encontrar, mas eu acho que vale a pena insistir e tentar conseguir essa edição aqui, que tem uma linguagem atualizada, um português atualizado e é mais fácil de ler. Então, o autor do Caçador de Almas, o padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante, diz assim, que eles, os dois irmãos, eles levavam no Monte Argentaro uma vida mais angélica que humana. E eu quero que você entenda essa predisposição dos dois irmãos estarem vivendo como anacoretas, como penitentes no Argentaro, como o grande noviciado, digamos assim, uma das etapas fundamentais para que eles pudessem interceder. Alguém está dizendo assim que encontrou no site da Amazon. Muito bem. Amazon.com tem. Eles entenderam que se eles não fizessem uma temporada de uma profunda meditação, de um recolhimento, de oração, que essa etapa seria fundamental para que eles pudessem interceder em favor daquilo que Deus faria e para que eles pudessem compreender ainda mais o que Deus queria deles. Então, essa etapa era fundamental. Às vezes a gente diz assim, nossa, mas eu vou viver em oração, em penitência. Algumas etapas da nossa vida, elas exigem um recolhimento, um silêncio, intercessão, oração. No caso dos dois irmãos aqui, serão alguns meses, quase um ano. Às vezes para nós é um dia de recolhimento, sabe? Não tomar decisão nenhuma, não fazer absolutamente nada, sair um pouco de circulação, ficar em um lugar reservado, talvez ir para a praia, talvez ir para o campo, talvez mesmo dentro de casa, trancar tudo e ficar recolhido em oração, em silêncio, em meditação, unido a Jesus crucificado para tomar algumas decisões na vida. Você teria sido poupado de muita desgraça que tem acontecido com você, muita coisa ruim que você tem passado, você talvez seria poupado se soubesse silenciar, recolher-se em solidão e estar aos pés da Santa Cruz, pedindo luzes, graças e direção. Foi o que os irmãos fizeram. Eu vou contar um pouco como é que era a vida deles no Argentaro, seguindo o Caçador de Almas. O padre Luiz Teresa, o autor daqui do Caçador de Almas, diz assim, que eles passavam, o tempo que eles ficaram no Argentaro, várias horas em oração. 2, recitavam juntos o ofício. Era a única coisa que eles faziam em comum, era a recitação do ofício e o horário de refeição, que era a base, lembra, de esmola sempre. Meditavam em meio à natureza. Então tinha um horário do dia que eles se embrenhavam nos bosques e faziam meditação solitária. Dormiam em tábuas ou no chão. Mas para que isso? Então, porque eles eram penitentes. Você não é penitente, então Deus não está pedindo para você dormir em chão. Então, nós estamos no século XVIII, tinha uma espiritualidade muito penitencial, que não era somente São Paulo da Cruz, era uma coisa que vinha desde a Idade Média, e que isso fazia parte da configuração deles a Jesus crucificado. Experimentar na própria carne, de copiar na própria carne aquilo que Jesus passou. Para exercitar, para ter neles os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Eu posso fazer isso de uma outra maneira, hoje, nos dias de hoje. Eu posso adaptar para a nossa realidade. Você que é pai de família, não é isso que você precisa fazer, mas você pode fazer outro tipo de penitência. Então, pelo amor de Deus, né? Eu quero que você entenda o que eles faziam lá e como isso foi importante para eles. 5, acordavam meia-noite para rezar matinas e iam até 3 horas da manhã em oração. E depois voltavam a dormir, ou seja, eles interrompiam o sono da noite, como penitência, e dormiam até que os pássaros começassem a cantar, ainda de madrugada, levantavam para as outras orações. 6,
Comiam, como eu disse antes, comiam o que davam a eles. E quando não tinham, comiam as ervas que eles colhiam na mata. 7. Sexta-feira, eles faziam jejum absoluto. 8. Mortificações heróicas, no estilo medieval. 9. Conversavam entre eles apenas o essencial. 10. E último, desciam para a missa dominical e as festas de preceito em igrejas, em capela que ficava na praia. Este elenco de atividades é para que a nossa mente possa imaginar, né? O ideal altíssimo de sacrifício e de união a Deus, para viver na presença de Deus, para alcançar as graças necessárias que essas almas santificadas viviam, que esses dois irmãos viviam, intercedendo pelas almas que eles haveriam de salvar e além das suas próprias almas. Agora, é interessante o seguinte, continuando os fatinhos aqui. Quando chegava o final de semana, eles desciam, geralmente era assim, para um lado da ilha tinha um porto chamado Santo Estevão, descia João Batista, o irmão, de São Paulo da Cruz. E no outro lado da ilha, o porto Hercule, e aí descia para esse lado São Paulo da Cruz. Então, cada uma das áreas da ilha era assistida no fim de semana pelos irmãos. Os frutos da adoração, da intercessão, da penitência, da solidão com Deus, então eles derramavam sobre o povo do Monte Argentaro. Geralmente era assim, era a população de pescadores, né? Uma população ribeirinha, que vivia da pesca, enfim, de coleta de frutos do mar, e essas pessoas não eram assistidas. Então o padre vinha uma vez ou outra, né, na semana, e rezava a missa. E os irmãos aproveitavam para participar da Santa Missa e, ao mesmo tempo, evangelizar, pregar o evangelho, ensinar a catequese, a doutrina e derramar o amor que eles tinham colhido na memória da paixão, na meditação da paixão de Cristo, sobre a vida daquelas pessoas. O que significa que não tem como, na espiritualidade da paixão, você guardar para você os frutos daquilo que você colhe diante de Jesus crucificado. Os frutos são derramados, são distribuídos sobre as pessoas. Isso foi tão forte o que eles faziam nos fins de semana, que um bispo da região, um bispo de uma cidade chamada Gaeta, sabendo disso, pede para os irmãos, no ano de 1723, que eles venham pregar as santas missões populares na sua diocese. E eles chegam, inclusive, a pregar na Catedral de Gaeta. E aí as conversões, as curas extraordinárias, os milagres. Por exemplo, uma das coisas características dessa missão que foi pregada em Gaeta foi a quantidade de pessoas que foram curadas de câncer. Pessoas que estavam cancerosas, com tumores, e muitos foram curados nessas santas missões que os irmãos fizeram na diocese de Gaeta. Depois, veja, que começa um itinerário de santas missões. Um bispo fica sabendo, aí o outro chama e assim eles começam a pregar missões naquela região. A próxima parada será em Nápoles. São Paulo da Cruz decide, com o irmão, participar das festas, né, de São Genaro. Inclusive viu o sangue do mártir São Genaro se liquefazer, e nessa estadia que eles estiveram em Nápoles também pregaram e orações pelos doentes, visita às pessoas que estavam de cama, e orações, e pessoas curadas e milagres. São chamados para pregar em Troia, vão pregar em Troia, no meio do caminho passam no Monte Gargano, onde São Miguel Arcanjo apareceu. É nessa visita ao santuário do Monte Gargano que o irmão de São Paulo da Cruz escuta São Miguel dizendo claramente para ele: visitar-vos-ei com vara de ferro e enviarei para vocês o Espírito Santo. Atrairei, intercederei para que o Espírito Santo desça sobre vocês. E São Paulo da Cruz interpretou essa aparição, essa fala do anjo, do arcanjo
São Miguel Arcanjo como uma promessa de que ele protegeria e guardaria aos 2 irmãos e a congregação que nasceria. Um dia São Paulo da Cruz perguntou se era isso mesmo, se São Miguel cuidava da congregação. Isso foi num êxtase místico, numa oração profunda em que ele via São Miguel Arcanjo, e ele pergunta para São Miguel se era verdade isso que ele sentia que São Miguel protegia. E a resposta, São Miguel responde: não somente protejo você, como protejo a congregação, não somente agora, mas também para o futuro. Sempre protegerei aqueles que seguirem o seu caminho espiritual. E então, São Miguel Arcanjo passou a ser, né, um dos padroeiros da congregação passionista, um padroeiro principal, e até hoje é patrono daqueles que seguem o caminho espiritual de São Paulo da Cruz. Resumindo e terminando, o que se reza aos pés do crucificado, quando você faz aquilo que São Paulo da Cruz chamava de memória passionis, a meditação da paixão, essa oração se transforma em frutos de missão, em frutos para a missão. Não tem como você estar aos pés do crucificado, bebendo dessa espiritualidade e ela ficar em você, guardada para você. Essa espiritualidade, ela transborda e ela se transforma em missão, em tarefa, em trabalho, em serviço aos irmãos. No caso de São Paulo da Cruz e do irmão João Batista, em missões populares. No seu caso, dentro do seu estado de vida, dentro da sua, se você é casado, solteiro, estudante, se você tem uma profissão, então, dona de casa, dentro da sua situação, do seu estado de vida, frutos abundantes serão colhidos. Não tem como. A paixão de Cristo, a meditação da paixão de Cristo, não se transformar em frutos de bênção para a sua vida e para a vida do outro. Se estamos com Jesus crucificado, as coisas acontecem. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus Cristo, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que acompanharam. De novo, eu renovo o convite para estarmos juntos hoje à noite aqui na Igreja Matriz, às 8 horas da noite, rezando, não é, a coroa das chagas. Se você pode, não se esqueça, hoje é a primeira sexta-feira do mês. Então, consagre a primeira sexta-feira do mês participando da Santa Missa. Nós temos agora às 7h30 da manhã, missa na gruta, presidida pelo Padre Rodrigo, e ao meio-dia, aqui na Igreja Matriz, a missa presidida por mim. No fim de semana nós não temos meditação, nós não temos prédica, nem sábado nem domingo. O que se propõe? No sábado, que você coloque-se diante de Nossa Senhora no sábado. Leia o Evangelho do dia e faça você mesmo a sua prédica, a sua meditação. Mas especialmente com Nossa Senhora, porque o sábado é um dia dedicado a ela. Sábado agora, amanhã, é o primeiro sábado do mês. Então tem aquela devoção, né, dos primeiros sábados, em que nós nos achegamos de um modo muito especial a Nossa Senhora, em desagravo aos pecados cometidos ao Imaculado Coração de Maria. E nesse dia, nos primeiros sábados do mês, essa consagração especial, aqui na nossa paróquia, nós fazemos através do cenáculo mariano. Então, na gruta, 3h30 da tarde, antes da missa, nós rezaremos o cenáculo da Virgem Maria, antes da Santa Missa.
No domingo, o seu diário espiritual é feito pela Santa Missa Dominical. Então, por que não tem? Porque você vai à missa dominical, a mensagem do Evangelho ela é central e você vai passar o dia, né, na companhia de Nosso Senhor Jesus Cristo, da sua família, descansando e rezando. O domingo, na quaresma, ele tem os evangelhos são sempre muito fortes, né, muito marcantes, e eles como que dão a tônica daquela semana, né? E domingo agora será o evangelho da transfiguração. Tá bom, gente? Então, queria agradecer a vocês por terem passado a semana comigo, fazendo a quaresma com São Paulo da Cruz, debaixo de Jesus crucificado, debaixo do amor de Deus para conosco. Deus abençoe. Tchau, tchau.